Olá, seja bem-vindo. Esse é o terceiro vídeo da série de estudos a respeito das alianças bíblicas. E os dois primeiros foram vídeos introdutórios. Hoje nós entraremos especificamente na aliança da criação. E eu já quero convidá-lo a ler os dois primeiros capítulos de Gênesis que servirão de base para todo o nosso estudo. Então, se você quiser pausar o vídeo, e ler o texto e depois voltar aqui, faça isso para um melhor entendimento. Nós começamos o estudo das alianças entendendo a estrutura através da qual o mundo é criado, através da qual a criação do mundo é narrada. Os 3 primeiros dias narram a criação dos ambientes, o dia, a noite, os firmamentos e a porção seca, enquanto os 3 últimos dias narram a criação dos habitantes ou governantes desses ambientes, sol, lua e estrelas governando o dia e a noite, respectivamente, as aves e os peixes governando os firmamentos dos céus e das águas, respectivamente, ou habitando esses firmamentos. Os animais selváticos e domésticos habitando a porção seca e a flora por sua vez. E essa estrutura em paralelo aponta ou vai sendo construída até que o ápice da criação, a criação alcança seu ápice quando Deus interrompe a lógica criativa de criar através da sua palavra, interrompe o discurso retórico que olha para tudo que se fez, diz que é bom, e aí então há a informação de que há tarde, manhã e o respectivo dia, e então agora volta para a economia da Trindade, é o que nós entendemos teologicamente, diz: agora nós vamos fazer o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O texto está aqui, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aqui encontra-se a importância de toda essa estrutura que eu já narrei e descrevi a vocês. A importância de entendermos o homem como a coroa da criação. O ambiente e os habitantes dos ambientes foram criados, mas então a lógica criativa é interrompida e uma nova lógica começa, apontando para o homem não só como um habitante de todo esse ecossistema, mas principalmente como aquele que tem domínio sobre tudo o que é criado, e que tem domínio sobre tudo o que é criado, porque foi criado à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. De modo que a primeira questão que nós podemos tratar e apontar nesse texto que temos lido e no contexto das alianças bíblicas é que a aliança da criação dá ao homem a sua dignidade, o seu valor, o seu senso de não só de pertencimento, mas o seu senso de valoração, de valorização. E onde está o valor do homem? Onde está a dignidade do homem? Onde está a importância do homem na aliança da criação? A importância do homem na aliança da criação está no fato de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está no fato de que ele carrega dentro de si a centelha, a expressão do caráter divino. Mas em um segundo lugar, a aliança da criação também traz ao homem um senso e um direcionamento ao seu propósito. O autor do livro que temos estudado diz o seguinte: as ordenanças de Deus na criação moldam o mundo como essas poderosas prensas moldam o aço. Ele usa a metáfora
prensas que são usadas para apertar e para moldar o aço em empresas e indústrias. E ele diz que da mesma maneira que essas prensas usam de força para moldar o aço, as ordenanças de Deus, em sendo obedecidas, moldam o mundo, trazem sentido para o mundo, trazem sentido para a vida humana, trazem sentido para o ser humano. De modo que não só a nossa dignidade está ligada à criação como um todo, mas também o nosso propósito de vida, a nossa missão está ligada ao momento da criação. Tudo o que somos e fomos criados para ser se encontra descrito nos 2 primeiros capítulos do Gênesis. E percebam o quanto é importante voltarmos à questão das alianças e voltarmos a afirmar a criação não só como uma possibilidade, mas como um fato histórico e um fato não somente histórico, mas um fato espiritual, porque à medida em que o afirmamos assim, encontramos o nosso valor, a nossa dignidade, e à medida em que o afirmamos assim, encontramos o nosso propósito. Mas percebam, quando no capítulo 1, versículo 28, Deus diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E aqui nós começamos a entender os nossos propósitos, ou as ordens que nos são dadas. Os verbos estão no imperativo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. São ordens que dizem respeito à nossa relação marital, a nossa relação matrimonial, a nossa relação social com outros seres humanos. Nós fomos convidados a fecundar, a multiplicar, a encher a terra. Mas para além disso, o texto diz: enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Não somos só convidados a nos relacionar uns com os outros a partir do que nós chamamos de família, mas também somos convidados a sujeitar a terra, estabelecer com ela uma relação vocacional, uma relação de trabalho, uma relação de domínio. Mas mais do que isso, se damos continuidade a esse texto, entendemos que Deus também nos abençoa e abençoa o dia 7º, o sábado, e o santifica, nos convidando a descansar, porque Ele criou o mundo em 6 dias, e havendo criado em 6 dias, no 7º dia Ele descansou de tudo o que fizera. Então nós não somos só convidados ao relacionamento matrimonial que dá origem à família, nós não só somos convidados ao relacionamento com a terra, com a cultura que dá origem à nossa vocação, mas principalmente, primeiramente, nós somos convidados a um relacionamento de santidade e bênção com Deus, o que dá origem à nossa vida espiritual. De modo que a aliança da criação não apenas confere a nós a dignidade, não apenas confere a nós propósito, mas também confere a nós a direcionamento através de mandatos. Ela delimita a nossa existência, ela define a nossa existência como uma existência que tem várias facetas. A faceta espiritual, através da figura do sábado, a faceta social, através da figura do casamento, da família, a faceta cultural, através da figura ou da metáfora da ordem, melhor dizendo, do sujeitar a terra e dominá-la para que ela seja desenvolvida. E assim, nós chegamos ao fim da primeira parte desse estudo, entendendo a importância da aliança da criação. Porque quando entendemos o pacto de Deus com o homem naquele primeiro momento, quando o criou e o apresentou os seus propósitos, sua dignidade e suas funções estabelecidas no mundo criado, nós também podemos entender a nossa dignidade,
o nosso propósito e nossas funções nesse mundo. Nós, em primeiro lugar, não somos considerados dignos porque temos casas, carros, bens, ou porque temos uma história, ou porque temos um currículo impecável, mas somos considerados dignos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nisso reside a dignidade da humanidade como um todo. Não são os nossos salários que nos conferem dignidade, não são as nossas posições ou cargos que nos conferem dignidade, mas é o fato de que na nossa criação fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que somos chamados dignos diante uns dos outros. E se todos fomos criados por Deus, todos criados à sua imagem e semelhança, não há quem seja mais digno ou mesmo menos digno. E é por isso que se torna tão importante o entendimento da aliança da criação, nesse contexto mundial que vivemos. Mas em segundo lugar, não só a criação, a aliança da criação não só nos confere dignidade, mas como também nos confere propósito ao mostrar-nos as funções para as quais nós fomos criados. O propósito das nossas vidas é obedecer aos mandatos de Deus a nós, às suas ordenanças e aos seus propósitos. E podemos crer que Deus tem a nós mandatos diversos. O mandato espiritual, que através do sábado estabelece uma relação de dependência com Deus que criou todas as coisas. O mandato social, que através da união marido e mulher, do casamento, estabelece as relações sociais de uma maneira muito clara. O mandato cultural, que através da ordenança de sujeitarmos a terra e dominarmos sobre ela, estabelece um relacionamento onde, através de nossas vocações, através de nossas habilidades, através de nossas capacidades, a terra é cuidada e a cultura é desenvolvida para a glória de Deus. Portanto, termino apontando a importância da aliança da criação para as nossas vidas ainda hoje. Termino apontando para a importância da fé no Deus Criador e para a importância da fé no que nós chamamos de a aliança da criação. Se nós cremos na aliança da criação, nós cremos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cremos que, em sendo criados assim, recebemos um propósito. E em recebendo o propósito, somos convidados a obedecer os mandatos que Deus tem para nós. Nós encerramos aqui e no próximo vídeo veremos especificamente e um pouco mais detalhadamente cada um desses mandatos e como eles se aplicam e se desenvolvem na nossa vida. Que Deus te abençoe.